Passado então todo o estresse e cansaço da mudança, bora bater um papo agora sobre essa mudança. Eu quero compartilhar como é que o Luke tá, como é que tá a adaptação do Luke. Para quem não conhece o Luke é o meu Border Collie de 2 anos de idade e o Luke já está vivendo aí, só aqui no Espírito Santo, a quarta mudança. Se eu for contar com a mudança do Rio de Janeiro para cá, são cinco, e se eu for contar com a mudança de que ele saiu do Canil para o Rio de Janeiro, são seis. Então, seis mudanças para o Luke. E assim, é estressante, mudança é estressante não só para a gente, né, mas para o cachorro também. Então, eu quero compartilhar algumas coisas aqui e dar algumas dicas para que essa mudança possa ser tranquila. Hoje já está completando aí uma semana da mudança. Hoje é uma sexta-feira, nós mudamos na quinta-feira retrasada, né? E então está fazendo aí uma semana de mudança. O Luke já está adaptado, ele já tem os cantinhos dele, ele já está mais tranquilo, mas algumas coisas foram importantes para que isso acontecesse. Então eu quero trocar uma ideia aqui para que esse vídeo também possa ajudar alguém que vá fazer uma mudança e tem cachorro, coisas que a gente pode fazer para amenizar esse estresse do cachorro, porque estressa, gente, estressa, o cachorro fica estressado, fica perdido, ele fica meio sem saber o que está acontecendo. Então, dá para a gente bater um papo legal aqui e pontuar algumas coisas que são bem interessantes. Então, pessoal, o Luke agora já está bem mais adaptado. Ele já conhece os cantinhos dele, mas algumas coisas foram importantes, como eu acabei de falar. Uma coisa muito importante é tentar manter a rotina do Luke, né? Foi tentar manter essa rotina dele. Mas uma coisa que até no vídeo anterior eu dei uma volta de carro com o Luke, né, para comentar exatamente que aquela atividade ali para ele era uma atividade onde não mudou a rotina dele, né? Para ele se sentir um pouco seguro, para ele não ficar totalmente perdido naquela situação toda. Uma outra coisa que é importante, o Luke ele dorme debaixo da minha cama, que vocês estão vendo ela aqui, e o Luke está exatamente debaixo dela. Então eu fiz até algumas imagens um pouco mais cedo, porque essa é a rotina do Luke. Ele estar tranquilo debaixo da cama. Apesar de toda a mudança, de mudar de casa, de mudar o ambiente completamente, esse cantinho do Luke ele não muda. O cantinho da cama do Luke é o mesmo. Então ele sempre tem aquele cantinho ali para ele se sentir seguro, né? Para aquilo ali ser igual, para não ser aquela mudança totalmente brusca. Então eu até não troquei de cama por causa do Luke, para que ele possa ter esse cantinho dele, que é o cantinho dele de sempre. Não importa se a gente vai mudar de casa, o cantinho dele vai ser sempre o mesmo. Então, isso faz parte de manter a rotina do Luke. Então, acho que isso é muito importante. Que você, quando for se preparar para uma mudança, ou se você está fazendo uma mudança, que a rotina dele seja a mesma, tanto de passeio, de brincadeira, como alguns cantinhos dele, algumas coisas que você tem que preservar para que ele não sinta tanto essa mudança. Uma outra dica importante é que durante a mudança, normalmente a gente arruma a caixa, essas coisas todas, né? Então que a gente faça isso bem antes da mudança, né? Porque o cachorro vai se acostumando que alguma coisa está acontecendo, aquelas caixas arrumadas. Quer ver uma coisa bem interessante com o Luke? Quando a gente vai para a igreja, que a gente está se arrumando, o Luke ele já fica meio de olho assim, e ele já entende que está todo mundo se arrumando, que a gente vai passar algum tempo fora. Normalmente é para ir para a igreja, porque na maioria das outras vezes o Luke está junto, né? Então quando ele vê a gente se arrumando, todo mundo, tal, ele já fica meio ligado assim. Então, com o tempo, ele já está acostumado com isso. Então, é a mesma coisa. Ele vai se habituar com aquelas caixas. Dessa última mudança, não teve como a gente fazer isso. Foi uma coisa mais em cima. A gente nem arrumou tantas coisas assim em caixa, como a gente não pegou um caminhão de mudança, né? Então, a gente mesmo veio trazendo as coisas num carro que a gente pegou emprestado, a gente trouxe tudo. Então, foi um processo um pouquinho diferente. Não deu realmente para fazer esse período dele entender que alguma coisa ele estava acontecendo, né? Foi uma coisa mais rápida, mas é uma dica bacana para se fazer. Uma outra coisa importante que eu fiz com o Luke é visitar a casa antes. Eu acho que eu cheguei a mostrar no canal aqui, antes da mudança, a gente veio aqui conhecer e ver o quintal e tal. O Luke até chegou a deitar em alguns cantos, estava tudo sujo ainda, né?
Mas ele já estava ali vendo que, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Ele já deixou o cheiro dele aqui, já marcou território aqui. Enfim, já foi um ambiente que não foi totalmente de surpresa, né? Ele não foi jogado nesse ambiente assim de uma hora para outra. Então, isso também é muito importante. Eles têm assim uma inteligência incrível, suficiente para entender que alguma coisa está acontecendo. Então, isso é importante. Se der para fazer isso, vai ser bacana para ele já não estranhar tanto. Outra dica importante é que no dia da mudança você deixa o cachorro sempre muito tranquilo. Vai ser aquela agitação, dependendo da tua mudança e tudo mais. Caminhão, gente estranha entrando na tua casa para pegar os móveis e tal. Então é importante que o cachorro fique num ambiente tranquilo, com brinquedo, que você possa ali, de repente, oferecer um petisco para ele, para que seja o menos estressante possível. Que foi diferente também no nosso caso, que foi nós mesmos que fizemos a mudança. O Luke ele ficou na outra casa enquanto a gente trazia as coisas e tal. Ele só veio para cá quando já estava terminando, né? Então ele ficou no ambiente que ele já estava acostumado. Ele podia deitar lá na varandinha que ele ficava deitado, ele podia ficar nos cantos da casa que ele estava acostumado. Então foi mais tranquilo, não teve gente estranha entrando e saindo. Então, assim, ele ficava observando a gente carregando as coisas e tal, mas ele deitava ali no cantinho dele e ficava de boa. Então, nesse caso nosso, foi tranquilo, não deu para ele estressar muito nessa coisa da gente tirar as coisas e tal. Mais uma dica importante para a adaptação agora do cachorro na nova casa. Que você mantenha a rotina e isso vai ser importante para qualquer situação, gente. A rotina do cachorro ela não pode ser mudada assim abruptamente, né? Você tem que tentar preservar ao máximo a rotina dele. Passeio, como eu falei, a alimentação nos mesmos horários, brincadeiras, a atenção que você dá para ele, isso tem que se manter. Isso vai ajudar na adaptação dele comer nos mesmos horários, dele passear nos mesmos horários, dele fazer as atividades dele, as brincadeiras nos mesmos horários. Então, isso vai ser muito útil, é algo que a gente precisa prestar bastante atenção. Isso eu sempre fiz com o Luke. Eu nunca, em todas essas mudanças, eu sempre mantive a rotina dele, né? Para que não mudasse muito. A gente sempre brinca por volta das 10 horas, a gente brinca de bola, que aí ele come às 11. Aí depois desse período, à tarde, ele tem um período aí que ele fica dormindo, igual ele está debaixo da cama agora. Então, esse é um período que até a hora do passeio, agora por volta de 4 e poucas, 5 horas da tarde, é a hora que ele fica tranquilo aqui. Se eu for lá fora, ele vai e tal. Se eu estiver aqui fazendo alguma coisa, gravando, ele vai ficar ali quietinho. Eventualmente, alguma coisa vai chamar a atenção dele, ele vai olhar e tal, mas é a hora que ele agora fica relaxadão aqui. Aí, quando é 4 horas da tarde, 5 horas, a gente vai passear, ele volta, come de novo, e aí fica mais um tempinho à toa, assim, de bobeira e tal. E aí, quando é à noite, a gente passeia de novo. Então, a rotina do Luke sempre é essa. Não muda muito. Quando a gente vai passear, então, aí é uma coisa diferente e tal. Mas a rotina dele sempre é a mesma. É por isso que ele está tão tranquilo agora, enquanto eu estou gravando aqui, ele está quietinho ali no canto. Porque essa é a rotina dele. Então, essa é a hora que eu tenho para fazer minhas coisas, que eu não preciso ficar dando atenção ali para o Luke, porque é a hora que ele fica quietinho. Então, essa adaptação dele já está super tranquila, porque a gente mudou de casa, mas a rotina é a mesma. Então, ele está super de boa já. Umas coisas que são interessantes é que nos primeiros dias ele ficou perdido em relação a local, né? Border é um cachorro extremamente inteligente, como outras raças também são. Então, uma coisa que eu percebi no Luke é que ele ficou meio perdido com localização. A gente foi passear outro dia e quando a gente passou em frente à rua que a gente morava, o Luke queria entrar e seguir o caminho que a gente seguia. E aí, agora ele até já acostumou, tem o quê? Uma semana e ele já acostumou. Quando a gente vai passear, ele quer ir nos lugares que ele quer passear, mas quando a gente volta, ele já identifica o portão, ele já identifica a entrada, ele já atravessa a rua e já para em frente ao portão para entrar. Ele já entendeu que a casa dele agora é aqui. Mas nos primeiros dias ele ficou um pouco confuso com essas duas casas, né? Que a gente ainda estava indo lá fazer algumas coisas, então ele ficava confuso querendo entrar lá na rua, e aí eu tinha que puxar ele de volta. E aqui também ele entendia como aqui também era um lugar que ele ficava.
Então isso para ele foi um pouco confuso. De restante, foi tudo mais tranquilo e lógico, nos primeiros dias é um pouco mais tentando arrumar as coisas e tal, ele fica um pouco mais estressado. Mas é isso, gente. Queria compartilhar um pouquinho dessa experiência, mas passar algumas dicas que você também possa aplicar caso você se encontre numa situação dessa de mudança e que vai ser bem útil. E se você tiver alguma dúvida, deixa para mim aqui nos comentários que eu te respondo. Eu faço um novo vídeo respondendo, como eu sempre faço aqui no canal. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, mais um bate-papo aqui para compartilhar essa experiência da mudança. E também dar algumas dicas aqui, né? Passar algumas dicas que eu acho que são importantes para que possa te ajudar também. E é isso, gente. Vou fazer um vídeo depois mostrando como é que estão as coisas aqui, tudo bonitinho aqui, já está tudo mais limpinho, arrumadinho, ficou bom. Foi terminada a reforma da garagem e tal, mas eu vou fazer isso num outro vídeo, vou mostrar para vocês como é que ficou tudo aqui, beleza? É isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser, se Ele assim permitir. Deus abençoe vocês. Até lá, gente. Fui.